Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que maravilha! Estamos aqui para a temporada Curiosidades sobre a história da pedagogia com Franco Cambi. Você já é inscrito em nosso canal? Se ainda não é, inscreve-se para mostrar aos algoritmos que o que nós fazemos é importante. Curta, comente e compartilhe. Então, Franco Cambi, ele colocou uma pergunta muito básica na introdução, que foi a seguinte, né? Da história da pedagogia passou-se a história da educação. Como e por que isso ocorreu? Na videoaula de hoje, vamos falar do item 4, descontinuidade na pesquisa e conflitos de programa. O que emerge como característica estrutural da pesquisa histórico-educativa é, sobretudo, a sua descontinuidade interna de objetos, de métodos, de âmbitos, descontinuidade que se ativa sobre o pluralismo das frentes da pesquisa, mas também em cada uma delas, sobre a divergência, ou pelo menos heterogeneidade dos processos e das orientações de pesquisa. Vejamos um exemplo. Tomemos a vertente das teorias. Neste âmbito, há várias formas de teorização a serem estudadas com instrumentos diferentes, mas também segundo perspectivas ou programas de pesquisa, capazes de esclarecer essa sua disparidade, desenhar sua complexidade e assinalar essa diversidade das abordagens ao lado das filosofias. Colocam-se as ideologias e as ciências, mas em cada um desses campos delineiam-se modalidades diversas de ler os eventos. As filosofias como saberes ou como visões de mundo, como orientações de elite ou estilos cognitivos existenciais, também para as massas, pelo menos para as massas cultas. As filosofias como conceitos e linguagens, como elaboradas de modelos antropológicos e ou sociopolíticos, que dão lugar a programas, a estilos de pesquisa que depois, na sua complexa divergência, nos remetem a itinerários retalhados da história das teorias pedagógicas. Será que estamos diante de uma historiografia centrífuga? Ou melhor, totalmente descentralizada, que só cresce por linhas interrompidas por setores e fragmentos, sem núcleo? Estaríamos diante de uma liberalização metodológica, de significado quase anárquico, que permite todo tipo de abordagem e obscurece qualquer tentativa de reorganização centralizada de pesquisa? Não estamos indo na direção de programas de pesquisa autolegitimados e, portanto, incontroláveis objetivamente, mas só através de um endêmico conflito entre perspectivas interpretativas? Ademais, o conflito das interpretações não acaba sendo verdadeiro e o último modelo da pesquisa histórica, sublinhando sua dispersão, seu caráter hipotético, assim como a incomensurabilidade entre os diversos programas de pesquisa, incidindo naqueles riscos ou erros imputados a toda epistemologia anárquica, como se reprochou ao filósofo historiador da ciência Feyerabend. E ele ainda pergunta: como Feyerabend, filósofo historiador da ciência, imputou a epistemologia anárquica? Pluralismo e conflitualidade, indecisão e incerteza são certamente características fundamentais de fazer história hoje, inclusive em educação. Entretanto, não estamos diante de um resultado anárquico, mas radical e dialeticamente crítico. É justamente da integração dinâmica e atenta, crítica, das diversas perspectivas de leitura que emerge a possibilidade de ler a história
segundo a verdade, deixando sempre espaço para aprofundamentos ulteriores, para aproximações para um objeto complexo e fugidio, como é o histórico, e em particular, o histórico educativo. Por meio destas múltiplas frentes de pesquisa, da liberalização dos métodos e pluralismo das leituras, da coexistência do conflito e do diálogo entre os diversos programas de pesquisa, ou orientações de pesquisa relacionadas com objetos, com métodos, com cortes interpretativos coerentes e lineares, mas diferenciados entre si, consegue-se constituir o trabalho histórico orientado no sentido abrangente, ou seja, capaz de ler os processos históricos educativos, no caso, sem comprimir sua complexidade e variedade constitutiva, mas elegendo-se como critério semântico da pesquisa histórica. Portanto, como estrutura de sentido, faz-se história e, se somente se, conseguir fazer reaparecer a complexidade dos eventos e suas agitadas interrelações, seu perfil estável, múltiplo e, ao mesmo tempo, unitário. No campo histórico-educativo, vai fechando o raciocínio Cambi, neste momento em que dialoga sobre descontinuidade na pesquisa e conflitos de programas. No campo histórico-educativo, se o pluralismo dos níveis já é bem reconhecido, como salientamos no parágrafo anterior, por outro lado, o conflito-diálogo, a riqueza e variedade dos programas de pesquisa não resulta igualmente consolidado. Predominam ainda perspectivas de pesquisas tradicionais ideológicas, sobretudo, ou girando em torno de um único eixo metodológico, às vezes um tanto banalmente narrativas, ao passo que seria necessário dar vida a um pluralismo mais intenso de leituras e de modelos, de maneira a realizar aquele confronto de interpretações pelo qual se pode atingir a verdade, a aproximação de uma compreensão dinâmica, aberta e policêntrica dos eventos históricos educativos. Na pesquisa histórico-educativa, existe ainda a característica de minoridade historiográfica, de debilidade e de insegurança, de iniciativa que pode ser corrigida por uma consciência metodológica mais viva, a ser exercida com mais constância e coerência, como também por uma vontade de exercer aquela conotação ideológica, que especialmente na Itália, pela contraposição já arcaica entre leigos e católicos, bloqueia a audácia de desenvolver novas perspectivas de investigação, novos modelos de pesquisa, ou mantendo-os um tanto marginalizados e ocultos. Vamos lá!